Bom dia! A força de Deus, ela está alcançando você esta manhã de uma forma diferente. Coisas que você nunca imaginou, que o seu coração nunca sentiu, é o que Deus está trazendo para a sua vida. Mas Ele pede de mim e de você esta manhã: descansa. Descansa em minha presença, descansa com meu espírito, relaxa, deixa de lado as preocupações. Pois eu, Senhor, estou trabalhando pela sua vida. E se eu não fizer, em vão é se levantar cedo, correr para um lado e para o outro. Eu sou o Deus que te moldo, o Deus que te protejo, o Deus que te ajudo. Não tenha medo, somente confia. Grandes coisas vou fazer pela tua vida. Sei que as incertezas vêm tocando sua mente, tentando te deixar inseguro, mas acredite, se você entregar tudo nas minhas mãos, todas as coisas fluirão e você viverá exatamente aquilo que eu planejei para você. Não queira empurrar o tempo com a barriga. Não queira se desesperar quando tudo parecer difícil. Aguente firme. Lembre-se que a minha mão, que o meu poder são maiores do que qualquer adversidade que você pode ter. Então descansa e comece a semana confiando em mim. Eu trago à existência o que não existe, diz o Senhor. Eu vou adiante de ti. Eu quebro as muralhas. Eu quebro os arcos e as lanças. Eu te fortaleço. Eu destruo as enfermidades, só para te dar vitória. Estou contigo, não temas. E nesta semana, você viverá coisas extraordinárias que eu tenho preparado para a sua vida. Tranquiliza seu coração. Olha para o alto. De onde vem o seu socorro? O seu socorro vem do Senhor. Ele fez o céu, Ele fez a terra e Ele trabalha a favor daqueles que nele esperam. Hoje é segunda-feira, 22 de novembro de 2021. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E hoje eu quero ler com você um salmo muito especial. Salmo 37, versículo 25, que diz assim: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Você tem noção da veracidade e do tamanho desse versículo, onde a palavra de Deus diz que o servo de Deus jamais mendigará o pão. Algumas pessoas, elas criaram um sistema em suas cabeças de que elas precisam viver no sofrimento, de que elas precisam viver mendigando, de que elas precisam comer sempre o resto. Eu não nasci para crescer, eu não nasci para vencer, eu não nasci para prosperar. Mas eu te faço uma pergunta. Quando você vai para a Bíblia e você vê Jesus andando com os discípulos,
A Bíblia vai dizer que Jesus pagava os impostos como todo mundo. Jesus, aonde chegava, ele tinha o que comer, ele tinha o que vestir, ele tinha aonde dormir. Na própria Bíblia nós vamos ver que Jesus convida discípulos a irem na sua casa. Jesus tinha casa. E naquela época, em Jerusalém, em Belém, em Israel, a função de um carpinteiro era muito importante. Era José, o carpinteiro, pai de Jesus, que fazia os móveis para a alta sociedade. José não era um qualquer. José tinha condições financeiras. Quando nós vamos para a história de José, aquele que foi colocado no buraco pelos seus irmãos por inveja, ele também veio de uma família nobre. E a Bíblia vai dizer que durante um tempo ele passa dificuldades, mas Deus também dá a ele condições e poder, tornando governador do Egito. Depois, nós acompanhamos a história de Davi. A Bíblia vai dizer que Davi era filho de Jessé. E Davi tocava sua harpa e adorava ao Senhor. Mas também vemos que Deus, para fazer cumprir o que tinha na vida de Davi, Deus o coloca como rei de Israel. Assenta ele num trono, dando a ele riquezas e poder. Mas qual o segredo desses homens? Qual o segredo de cada um deles? A obediência a Deus. O temor ao Senhor fizeram com que José, pai de Jesus, fosse um homem bem-sucedido na terra. José, invejado pelos irmãos, fosse um homem bem-sucedido na terra. E Davi, que assentou-se ao trono para reinar sobre Israel, também fosse um homem bem-sucedido na terra. Nosso problema é que a gente olha para nós e a gente acha que para servir Jesus eu tenho que andar mulambento. Para servir Jesus eu não posso ter uma casa para morar. Para servir Jesus eu não posso ter uma comida para alimentar os meus filhos. Isso não é bíblico. Nós estamos lendo na Bíblia, Salmo 37, onde o salmista diz: eu já fui moço, envelheci, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O problema é que muitas pessoas criaram esta sequela dentro das suas mentes de que eu não posso, eu não sou capaz, Deus não vai me dar, Deus não vai fazer por mim. Enquanto você pensar pequeno, você será pequeno. Enquanto você tiver sonhos pequenos, você realizará sonhos pequenos. Mas enquanto você viver ou decidir viver os sonhos grandes de Deus para a sua vida, você vai crescer em todas as áreas e também financeiramente. Sabe por quê? Diz para mim, como você vai viver nesse mundo se você não puder pagar a sua água, a sua energia, o aluguel, a prestação da sua casa, ou o combustível para você andar, ou mesmo para pagar o metrô, o ônibus, o Uber, que seja? Ou o seu filho pedir um pedaço de pão e você não ter condições para dar? É isso que agrada seu coração? A Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir. Se você olhar para Jesus e disser: Jesus, eu quero uma casinha de um cômodo, Senhor, Ele vai te dar a casinha de um cômodo. Mas se você disser: Senhor, eu quero uma casa espaçosa, uma casa grande para glorificar o teu nome dentro dessa casa, para te cultuar com a minha família, Jesus também vai fazer. O problema é que a religiosidade ensinou a mim e a você que nós precisávamos mendigar para que nós pudéssemos servir a Jesus. E a minha Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos e se converter,
eu sararei a sua terra. E quando a Bíblia, no livro de Joel, vai falar que o povo de Israel pecou contra Deus, e Deus enviou a locusta e o pulgão e o gafanhoto e comeu tudo que eles tinham. Mas quando o povo se veste de pano de saco e se arrepende ao Senhor, Deus restitui 7 vezes mais, enviando a chuva temporã e a chuva serôdia, que era para fortalecer o solo durante a queda da chuva temporã, e a chuva serôdia para fortalecer as sementes. A Bíblia diz que quando nós servimos a Deus, os nossos celeiros são cheios porque nós teremos para dar e não para emprestar. Quem é servo de Deus não empresta, muito menos com juro. Isso é pecado. O servo de Deus dá, e ele dá sem esperar nada em troca, porque sempre que eu planto alguma coisa na vida de alguém, no ministério, no reino de Deus, Deus retribui a mim. O problema é que nós temos muitas preocupações. E as preocupações destroem a nossa vida. A gente se preocupa, sabe, quando chega o tempo de declarar o imposto de renda. A gente se preocupa quando fura o pneu do carro. A gente se preocupa com a escola do menino. A gente se preocupa quando o fulano fala mal da gente. A gente está cheio de preocupação o tempo todo, mas eu posso te dar uma receita? A Bíblia também vai dizer: por que vos inquietais com o dia de amanhã, se vocês não sabem o que virá? Se eu sustentei os lírios e os corvos e os passarinhos, não sustentarei vocês? Você precisa abrir a sua mente e entender que o que Deus tem para você é uma vida de bonança. E quando eu falo de bonança, eu não estou falando de dinheiro. Dinheiro é consequência. Ter um salário bom é consequência. Ganhar bem é consequência. Nós trabalhamos para ter o nosso sustento. E a Bíblia também diz: aquele que for fiel ao Senhor, de maneira alguma o Senhor deixará vazio os seus celeiros. Quem você quer ser? Você quer continuar com essa mentalidade de que você não é capaz, não merece, que só os outros que têm? A gente sempre olha por cima do muro do vizinho e acha a grama dele perfeita. Mas a gente nunca sabe o que o vizinho usou de água, de adubo. Eu estou falando de espiritual. A Bíblia diz: busquem o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe por que o reino das trevas está aí, cheio de pessoas com poder, pessoas malvadas, pessoas malignas, usando o que era meu, o que é meu e o que é seu, porque a nossa mentalidade é pequena. Não, eu não posso ter condições, eu não posso ter um carro bom, eu não posso ter um espaço bom para me morar com a minha família. Isso é mentira do diabo. Jesus disse para você buscar o reino de Deus e todas as outras coisas te seriam acrescentadas. E as outras coisas é comida, vestimenta, paz, tranquilidade, abundância. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham paz e paz em abundância. E o salmista diz: eu estou velho, mas eu já fui jovem e eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu perguntei já para Jesus por que tantas pessoas que pregam a palavra vivem uma vida tão difícil. E o Espírito Santo me respondeu: porque a mente deles só consegue se acostumar com isso. Jesus tem algo maior para você. Jesus tem algo melhor para você. Leia a Bíblia. Leia livros que te inspirem a buscar ainda mais a presença de Deus. E junto com a presença do Senhor para a tua vida, virá todo o mais que você precisa. Você nasceu para crescer, nasceu para vencer, nasceu para passar nesse concurso, nasceu para passar nessa faculdade, nasceu para ter um bom casamento, nasceu para ter uma casa digna para morar com sua família. Você nasceu para comer uma comida digna. Tudo isso está na sua mente. Desbloqueie a sua mente. Entenda o que Deus tem para você e você comerá o melhor dessa terra. Este mês, no último dia do mês, eu vou subir ao monte. Mas o que eu quero apresentar em cima do monte ao Senhor é a sua semente, o seu voto com o Senhor Jesus Cristo.
Sabe, quando eu falo de voto, eu não estou falando de valores. Voto não tem valor. Se eu dissesse aqui, o voto é tanto, isso é antibíblico. Mas todas as pessoas na Bíblia que fizeram um voto com Deus em agradecimento, Deus as honrou. A minha própria vida, eu já contei para vocês. O dia que eu fui em Israel e eu entrei no jardim do Getsemane, e o Senhor falou para mim: deixe um voto comigo neste lugar e você verá o que eu vou fazer na tua vida. A minha vida nunca mais foi a mesma. A minha vida financeira, a minha vida ministerial, Deus virou a página. E eu quero isso para você também. Você pode ser melhor do que você já é. Conquistar muito mais do que você já conquistou. Então você vai enviar o seu comprovante com o seu voto para o nosso e-mail que está aqui embaixo na tela, que é atendimento.bispavirginiarruda@gmail.com. E no final dessa campanha, eu quero orar no último dia do mês para Deus destravar a tua vida financeira. Causas na justiça serão resolvidas a teu favor. Quem te deve vai te pagar. Deus vai te honrar para a glória do nome dele. Então você pode fazer o voto com o que Deus tocar no seu coração. É você e Deus, Deus e ele. E eu vou apresentar ao Senhor. E eu creio que ele escancarará as portas para você. Não porque Deus vende milagre. Deus não vende milagre para ninguém. Tudo que Deus dá para nós, ele dá de bom grado. Porque a graça dele nos alcança. Mas porque Deus honra a minha e a sua fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.